Por 12 longos anos, dediquei-me a cuidar do pai do meu marido. 12 anos repletos de amor, ansiedade e noites em claro. Mas, após a sua morte, a família dele surgiu para levar tudo, como se eu nunca tivesse existido. Onde estavam eles naquela noite terrível, quando ele sufocava, tentando engolir os comprimidos? Fui eu quem ficou acordada, segurando sua mão fraca, até que as convulsões diminuíssem. Onde estavam eles quando ele perdeu a fala e apenas piscava em resposta? E eu, em desespero, tentava adivinhar o que ele sentia: dor, medo, solidão? Onde estavam eles quando eu trocava os lençóis 3 vezes por noite, quando alimentava com purê de ervilha com uma colher de plástico, porque ele havia esquecido como mastigar? Mas, no exato momento em que ele se foi, poucas horas depois de eu ter preparado suas panquecas favoritas, eles apareceram. Beatriz entrou primeiro, seus saltos, como um metrônomo implacável, marcando segundos de tempo perdido. Ricardo, atrás dela, escondia desajeitadamente lágrimas falsas atrás de óculos de grife caros. Eles se agarraram ao corpo dele, como a uma relíquia que finalmente havia sido devolvida. E então eles se viraram para mim. Seus rostos estavam frios e impassíveis. Você deveria juntar suas coisas, disse um deles, como se estivesse proferindo uma sentença. Nenhuma palavra de agradecimento. Nenhuma pergunta sobre quanto tempo eu havia passado ali, me entregando por completo. Nem mesmo um olhar fugaz de compaixão. Aos olhos deles, eu era apenas uma sombra, um fantasma, uma mulher cujo tempo naquela casa havia expirado. Apenas uma ex-esposa, disse Beatriz com um sorriso forçado. Obrigada por todo o seu trabalho. E começou essa divisão monstruosa. Eles pegaram quadros, prataria da família, até os esconderijos secretos de Sérgio sob as tábuas do assoalho, pelo menos aqueles que eles conheciam. Eles provavelmente pensaram que eu ficaria parada, como uma sombra muda, observando-os levar tudo embora. Mas Sérgio tinha um segredo, um que esses abutres nem imaginavam que eu poderia revelar. E quando eu o descobri, não houve gritos nem histeria. Eu me escondi, esperando o momento certo, pois a vingança é um prato que se serve frio. E eu estava cansada de fingir que estava quente. Carlos simplesmente foi embora. Não houve portas batendo, nem despedidas estrondosas. Ele simplesmente não voltou um dia. Ainda ontem eu estava dobrando cuidadosamente suas camisas no armário, e hoje acordei em uma metade da cama gelada, me perguntando, o que eu disse de errado? Ou, pior ainda, o que eu não disse? Sérgio sofreu um derrame. Metade do seu corpo estava paralisada, e a outra se recusava a obedecê-lo. Liguei para Beatriz. Caixa postal. Ricardo respondeu a minha mensagem apenas com um joinha sem rosto. E desde então, apenas transferências mensais e um silêncio ensurdecedor. E aqui estou eu, dia após dia, ao lado de sua cama. Dando banho nele como um bebê, transformando a comida em purê, cuidando de cada comprimido amaldiçoado. Quando os dedos trêmulos pararam de obedecer e a colher caiu de suas mãos, eu o alimentei. Quando os rostos dos parentes se apagaram da memória, não o torturei com lembranças. Apenas sussurrei, você não está sozinho. Estou aqui, ao seu lado. 12 aniversários sem bolo de festa, 12 natais cheios apenas com o sussurro da neve caindo do lado de fora da janela e a respiração pesada e irregular de Sérgio. E pensar que um dia eu pintei. Abandonei isso há muitos anos, quando percebi que as últimas moedas guardadas para tintas estavam sendo gastas na compra de fraldas para adultos. Eu observava o mundo da janela da cozinha, via outras pessoas vivendo vidas plenas, construindo carreiras, formando famílias. E eu construía o silêncio. Mantinha-o com as últimas forças, alimentando-me da memória muscular e da sopa aquecida no micro-ondas. Às vezes, quando Sérgio finalmente caía em um sono agitado, eu me ajoelhava no azulejo frio do banheiro e chorava, tentando não fazer barulho. Tão silenciosamente que nem mesmo a velha torneira ouvia minha dor. Parei de esperar agradecimentos. Parei de esperar que alguém voltasse. Ele não era meu pai, mas foi o único que não me abandonou. E eu fiquei. Não por senso de dever, nem mesmo por amor. Apenas sabia que alguém tinha que fazer isso. E se eu fosse embora, ninguém mais viria. Ninguém. Naquela manhã, Sérgio pediu panquecas. Sua voz estava baixa, como o farfalhar das folhas, um sussurro quase imperceptível, mas eu ouvi. Apenas uma, murmurou ele sonolento. Toquei suavemente sua testa com meus lábios e fui para a cozinha. Preparei a massa automaticamente, como havia feito inúmeras vezes. Um olho na chapa quente, o outro no monitor perto de sua cama.
O cheiro de óleo frito se espalhou pela casa, e por um momento houve uma sensação enganosa de normalidade. Quando entrei no quarto com o prato, ele sorriu fracamente. Não amplamente, mas sinceramente, de todo o coração. Cortei a panqueca em pequenos pedaços e o alimentei lentamente. Ele mastigou devagar, muito mais lentamente do que o normal, mas comeu tudo até o último pedaço. Até pediu leite morno. Você está com apetite hoje, eu disse, tentando dar leveza à minha voz. Ele não respondeu nada, apenas olhou para mim com uma ternura indescritível nos olhos. Gratidão? Orgulho? Às 11h43, eu cantarolava baixinho enquanto dobrava a roupa recém-lavada. Às 11h52, o silêncio me ensurdeceu. Não aquele que se ouve com os ouvidos, mas o que se sente em cada célula do corpo. Corri para o quarto dele. O peito não se movia. A mão, quando a toquei, já estava gelada. Ajoelhei-me ao lado dele, sufocando de dor. Sussurrava o nome dele repetidamente, esperando um milagre, mas em resposta, apenas um vazio ressonante. Fiquei ali até o meio-dia, apenas sentada, apenas respirando o ar que ele não podia mais inspirar. E então peguei o telefone. Beatriz apareceu apenas 5 longas horas depois. E a primeira coisa que saiu de seus lábios não foi um ele se foi, compassivo, e muito menos um você está bem. Em vez disso, como um chicote, soou, você deve ter colocado algo na bebida dele. Que picante ele ter morrido em seus braços. Essas palavras caíram sobre mim não como um tapa, mas como um empurrão traiçoeiro nas costas, me jogando em um abismo. Fiquei paralisada, ainda segurando em minhas mãos aquela vida que, poucas horas antes, eu alimentava com uma colher. E tudo que eu podia fazer era olhá-la em silêncio. Não porque eu não tivesse nada a dizer, mas porque de repente, finalmente percebi com quem estava lidando. Essa revelação se tornou o ponto de partida. A leitura do testamento ocorreu 3 dias após o funeral. Nos reunimos no escritório do advogado. O escritório parecia frio e a luz que entrava pelas persianas era insuportavelmente brilhante. Eu estava usando o mesmo vestido preto do funeral. Eu simplesmente não tinha tempo nem vontade de lavá-lo. O advogado pigarreou, seu olhar se movendo nervosamente entre os papéis e nossos rostos. Para Carlos, o filho mais velho de Sérgio, ele deixa a casa principal na Rua das Acácias. Carlos nem sequer se dignou a comparecer. Ele enviou um cartório para assinar os papéis por ele. Para Ricardo, seu filho, ele deixa a casa de campo à beira do lago em Pinheiros. Ricardo sorriu como se tivesse ganhado na loteria. Beatriz, sua filha, ficou com um apartamento duplex na prestigiosa Bela Vista. O rosto de Beatriz não esboçou nenhum sorriso, ela não precisava. Seu triunfo silencioso era ensurdecedor. O advogado pigarreou e continuou, como se estivesse virando uma página em um livro da vida. Sérgio tinha cerca de 60 mil euros em contas bancárias. Esse valor será dividido igualmente entre os 3 herdeiros. Ele hesitou, como se as palavras que ele estava prestes a dizer fossem amargas em sua língua. Quanto a Ana Clara, ele respirou fundo. Sérgio deixa para ela a propriedade do terreno no endereço Vila das Oliveiras 512. Pisquei involuntariamente, como se tivesse levado um tapa. Vila das Oliveiras? Perguntei, embora a resposta já estivesse atormentando minha alma. Era aquela cabana semi-arruinada, perdida na mata, com as janelas tapadas com tábuas e a era envolvendo as paredes como um sudário. Um lugar onde nenhum ser humano pisava. Até os guaxinins evitavam. Nenhuma carta, nenhuma explicação, apenas a propriedade seca e um silêncio abrangente. Beatriz se inclinou para a frente. Sua respiração me envolveu com um aroma enjoativo de perfume caro, misturado com amargura venenosa. Suponho que até ele percebeu que você não pertence a este lugar. Eu fiquei em silêncio, não em sinal de concordância, mas porque temia. Se eu abrisse a boca, ou um grito de partir o coração ou soluços desenfreados sairiam de mim. Para eles, pisos polidos, garagens espaçosas e vistas deslumbrantes do lago. E para mim, cupins e a fria luz da lua penetrando pelas frestas. Perguntas que nunca seriam respondidas me atormentavam, mas eu, apertando em minhas mãos a escritura da propriedade, saí do escritório, sem olhar para trás. Dentro de mim, uma voz de esperança sussurrava: este não é o fim. Está apenas começando. Quando abri a porta da velha cabana pela primeira vez, fui como se tivesse sido atingida no rosto por um fedor. Cheiro de madeira podre, umidade e algo tão antigo que parecia ter esquecido seu nome. O chão gemeu sob meus pés, como se implorasse para que eu fosse embora.
A tinta descascada pendia das paredes em longas e feias fitas. Sem móveis, sem lembranças, apenas poeira e umidade penetrante. Os canos suspiraram lamentavelmente quando abri a torneira da cozinha e depois ficaram em silêncio para sempre. Um rato solitário passou correndo pelo corredor, como se me desejasse azar. Eu estava no meio desse caos, atordoada. Aqui está, minha herança. Isso é o que eu ganhei por 12 anos de cuidado, sacrifício e completo esquecimento de mim mesma. Eu nem consegui me sentar. Apenas desabei de joelhos no meio da sala, sentindo as bordas afiadas das tábuas perfurando meus ossos. O silêncio pesava sobre mim como uma pilha de pedras. 12 anos. Eu perdi o casamento da minha irmã por causa dos intermináveis exames médicos de Sérgio. Eu não comemorei meu aniversário 3 vezes porque ele estava atormentado por pesadelos noturnos. Esqueci como desenhar, esqueci como ver o mundo além dessas paredes, esqueci como viver. E aqui está o que recebi em troca, um vazio profundo. Eu cobre meu rosto com minhas mãos, mas um fluxo de lágrimas já havia jorrado, queimando minha pele com raiva e impotência. Um grito saiu de meus lábios, minha garganta doía de dor, para onde não havia mais para onde ir. Eu dei tudo, até a última gota, e no final não sobrou nada. E então as memórias vieram à tona. Sérgio me chamou de anjo no dia em que limpei o sangue dele depois da queda. Você transforma este lugar em um lar, tranquilo e aconchegante como uma noite de inverno, sussurrou Sérgio, olhando nos meus olhos. Ele apertou minha mão fraca, mas firmemente, quando Beatriz foi embora, sem sequer olhar para trás. Eles pegaram a assinatura dele no papel, mas nunca puderam comprar o amor dele. E naquele momento, ajoelhada na sujeira e agonia, a ficha caiu. Isso não é apenas dor, é combustível. E eu ainda não disse minha última palavra. Tudo começou com poeira. Camadas grossas cobriam as molduras das janelas, incrustadas em cada canto da cabana, como memórias esquecidas. Eu não limpava por esperança, eu limpava por desespero, porque não sabia mais o que fazer. O movimento, monótono e sem sentido, impedia que a dor no meu peito me consumisse por completo. Na penumbra do corredor, meu olhar foi atraído por um quadro antigo. Estava pendurado torto, como se pedisse desculpas por sua existência. Uma paisagem a óleo desbotada, árvores, um lago tranquilo, nada notável. Instintivamente, estiquei a mão para endireitá-lo e, naquele momento, ouvi um clique suave. Não da moldura, não. O som vinha de trás do quadro, da própria parede. Congelei, como se atingida por um raio, meus dedos agarrando convulsivamente a superfície áspera. A parede sob o quadro era irregular. Uma das placas de madeira se destacava, não encaixava bem. Com o coração palpitando, puxei-a e ela cedeu com um gemido suave, como se perturbada de um sono de muitos anos. Atrás do painel, havia um pequeno nicho e, dentro dele, uma caixa de metal. Com as mãos trêmulas, retirei-a pesada, muito mais pesada do que parecia à primeira vista. Trancada. Mas a trava enferrujada não resistiu à faca de cozinha. Dentro, como um tesouro, estavam maços de dinheiro bem arrumados. Moltons, notas de 100 euros novas e crocantes. E em cima deles, um envelope grosso e amarelado pelo tempo. A primeira coisa que fiz foi desdobrar o documento de propriedade. 15 hectares. Terra à beira do lago. Território privado, intocado. Valor estimado, mais de 300 mil euros. O ar parecia ter parado de entrar nos meus pulmões. Abri a carta. A caligrafia de Sérgio. Ele sempre escreveu um pouco descuidado, mas eu o reconheceria entre mil. A tinta na carta tremia, como se estivesse viva, o papel guardava as impressões de inúmeras leituras. Ana Clara, sussurrava o texto, você foi a única que viu em mim um homem, e não um fardo, nem uma linha no testamento. Você falou comigo quando todos esqueceram que eu ainda sabia falar. Você ficou quando todos os outros foram embora. Eu quero que você seja livre. Isso é seu. Só seu. Sérgio. As letras ficaram borradas, a carta escorregou dos meus dedos trêmulos. Desabei no chão, ao lado, uma caixa cheia de dinheiro, intocada pela minha mão. E de repente, fui tomada por uma gargalhada. Não por ganância, não por alívio, mas por uma sensação repentina e aguda de que fui vista. Pela primeira vez após a morte dele. 12 anos de sacrifícios, 12 anos de humilhação, tratada como uma serva muda. E agora, em silêncio, em segredo, ele me deixou o que eles nunca poderiam tirar, a prova. A prova da minha importância, a prova de que alguém notou,
a prova de que todos esses anos não foram vividos em vão. Lágrimas, queimando minhas bochechas, encharcaram o tecido da camisa. Obrigada, Sérgio, sussurrei para o vazio do quarto. Eu não vou te trair. Nem um único euro será desperdiçado, nem um único suspiro. Ele se foi, mas de alguma forma inexplicável me devolveu a minha vida. Na manhã seguinte, com o documento de propriedade na bolsa e o nome dele no coração, saí para a cidade. Pela frente, uma nova vida. Meu antigo amigo de escola, agora um advogado imobiliário de sucesso, abriu seu escritório modesto a poucos passos do bar onde costumávamos desperdiçar nossa juventude. Ele não me bombardeou com perguntas, apenas examinou atentamente os papéis à sua frente. Levantando os olhos, ele me perfurou com seu olhar sério. Você entende o que tem em mãos, não é? Eu balancei a cabeça em silêncio, um nó subiu à minha garganta. Então farei de tudo para que isso seja intocável. Para que ninguém, além de você, possa sequer tocar nisso. No final da semana, todas as formalidades foram resolvidas. A terra, esse pedaço de esperança, agora me pertencia por direito, para sempre, intocável. Eu vivia em regime de economia estrita. Sem novas compras, sem anúncios chamativos, até o telefone permaneceu o antigo. Cada centavo foi para remendar os buracos no telhado, remover o mofo persistente das paredes, revitalizar a fachada com tinta descascada, substituir as janelas podres e, finalmente, instalar o tão esperado aquecimento. Por fora, a cabana não era diferente de seus vizinhos dilapidados, mas por dentro, eu parecia voltar a respirar fundo. Eu escolhia móveis usados com tremor, como se estivesse construindo minha nova vida tijolo por tijolo, com cuidado e amor. E nos intervalos entre as obras de reparo, comecei a frequentar o abrigo local para moradores de rua. Lavava pratos, separava roupas e, o mais importante, ouvia. Ouvia as mulheres sussurrarem sobre a mesma dor silenciosa que eu carreguei por tanto tempo em mim. Seus destinos destruídos ecoavam em mim as experiências vividas. Eu evitava falar sobre dinheiro e Sérgio, mas gradualmente, passo a passo, comecei a me abrir e a falar sobre mim. E então, um dia, enquanto eu capinava fervorosamente o pequeno jardim de ervas em frente à casa, ouvi o som familiar de saltos altos. Beatriz, impecável como sempre, estava parada na beira da minha entrada, com os braços cruzados. Seu sorriso continha uma superioridade, como se tudo ao redor pertencesse a ela. Sabe, essa velha espelunca combina com você, disse ela com uma simpatia forçada. Se você pensar em vender, tem um conhecido que é especialista nesse tipo de ruína. Ele paga muito bem, aliás. Eu respondi com um sorriso lento e calmo. Acho que vou morar aqui por mais um tempo, disse, como se estivesse cortando a conversa. O sorriso dela vacilou, apenas por um momento, mas eu percebi. Então, ela se virou bruscamente e foi embora, sem dizer mais uma palavra. Ela ainda não entendia que eu havia mudado, mas eu sentia isso em cada célula do meu corpo, e era incrível. Ela continuava jogando seu velho jogo, mas eu não estava mais entre seus jogadores. Tudo começou com uma batida inesperada na porta. Quando abri, congelei. Diante de mim estava um homem que eu não via há uma eternidade, Carlos, meu ex-marido. Pai de Tiago apenas nos documentos. Ele parecia mais velho, rugas profundas cortavam os cantos de sua boca, o cabelo visivelmente ralo. Mas em seus olhos ainda dançavam as mesmas faíscas astutas, o mesmo sorriso que ele sempre escondia por trás de uma máscara de decência quando estava tramando algo. Só estava passando por perto, disse ele, como se estivesse cuspindo as palavras. Pensei, talvez eu possa ser pai de Tiago novamente, nos reunirmos. Eu nem me dei ao trabalho de respondê-lo. Apenas inclinei ligeiramente a cabeça, como se estivesse ouvindo o zumbido irritante de um mosquito. Naquele mesmo dia, como um raio em céu azul, recebi uma ligação de Ricardo. Ele declarou que estava na cidade. Propôs um almoço, apenas para colocar o papo em dia, sem pressão. Eu concordei, movida pelo desejo de olhar em seus olhos mentirosos. O café zumbia como uma colmeia agitada. Escolhi uma mesa no canto mais distante, perto da janela, longe de olhares curiosos. Ele apareceu com óculos escuros e uma nuvem de colônia cara, tentando parecer despreocupado. Então, como está a sua cabana? Deve ser bom viver longe da agitação, disse ele, tomando um gole de seu café extravagante. Ouvi dizer que Vila das Oliveiras está atraindo a atenção de incorporadoras. Incrível como o preço dessa terra velha subiu. Eu forcei um sorriso fraco. Ah, sério? Não sabia. Ele se inclinou para mim,
baixando a voz para um sussurro de cobra. Escute, Ana Clara. Eu sei que Sérgio deixou algo para você, e não estou dizendo que você nos deve algo, mas eu não. Eu o interrompi suavemente, mas com firmeza. Eu não devo nada a vocês. Ele piscou, como se acordasse de uma hipnose. A máscara de falsa simpatia deu sua primeira rachadura. Eles pareciam abutres circulando sobre mim, farejando o cheiro de dinheiro que pairava no ar. Carlos, consumido pela culpa paterna, e Ricardo, eternamente faminto por dinheiro fácil. Mas eles não tinham ideia de que eu já havia descoberto o jogo deles há muito tempo. Cada passo deles, cada palavra hipócrita, cada semente de manipulação cuidadosamente plantada. Tudo isso era apenas uma tentativa patética de oportunistas, disfarçados de laços familiares, de colocar as mãos na minha riqueza. E eu não ia permitir que eles cravassem seus dentes sujos em minha terra, nem em meu dinheiro, e muito menos em meu filho. Quando foi difícil, eles desapareceram, como se nunca tivessem existido. E agora, sentindo o cheiro de riqueza, rastejaram de volta para fora de suas tocas. Mas desta vez eles se depararam com uma mulher diferente daquela que haviam abandonado. Desta vez eu estava pronta para revidar. Naquele dia, o vento ficou mais forte, fazendo com que os velhos vidros da varanda tremessem nas molduras e levando fragmentos de conversas mais longe do que eles gostariam. Eu estava no quintal, regando as ervas, quando os ouvi. Beatriz e Carlos estavam perto do carro dele, estacionado longe o suficiente da casa para se sentirem seguros. Mas não longe o suficiente de mim. Ela nem é da nossa família, disse Carlos, sua voz tremendo de impaciência. Ele olhava nervosamente ao redor, como se temesse que eu pudesse ouvir. Precisamos apenas de um pequeno deslize, um formulário de imposto perdido, uma transferência bancária que pareça suspeita, qualquer coisa. Os tribunais vão pegar esse caso com unhas e dentes, especialmente se eu reivindicar meus direitos de guarda de Tiago. Meus dedos, apertando o regador, ficaram frios. Eles não queriam apenas nos separar, eles estavam tentando me expulsar desta terra. Ela nem tem um emprego decente, disse Beatriz com veneno. Uma mendiga típica, bancando a santinha só porque tem dinheiro no bolso. Na verdade, é uma dona de casa negligente, e essa terra não pertence a ela por direito. Recuei para as sombras, não sentindo raiva nem lágrimas, apenas uma clareza cristalina. Peguei meu telefone, apertei gravar e os deixei continuar a derramar seu veneno. Eles não tinham ideia de que eu os estava gravando desde que entraram no carro. Naquela noite, não fiz um escândalo, não enviei a gravação para eles, não os avisei. Fui direto para o advogado. Já na manhã seguinte, apresentamos novos documentos. O fundo fiduciário era exclusivamente em nome de Tiago, intocável, irrevogável, protegido de qualquer interferência externa. E o mais importante, a cláusula que impedia Carlos para sempre de ter qualquer acesso, reivindicação ou direito legal sobre esse fundo, agora e no futuro. Todos os papéis, assinados e carimbados, desapareceram no arquivo antes do pôr do sol. Eles ingenuamente pensaram que eu era presa fácil, que o sentimentalismo me sufocaria, me tornaria fraca e lenta. Como estavam enganados! Enquanto eles tramavam suas intrigas, eu aprendia, observava, me preparava. Eles estavam atolados em seus velhos jogos, sem suspeitar que eu havia mudado as regras. Desta vez, eles nem perceberiam o golpe fatal. O piquenique anual dos fundadores da Vila Formosa é sempre uma explosão de cores e sons. Crianças, como se soltas na natureza, correm por toda parte, idosos, entregues às lembranças, e os membros da Câmara Municipal, com sorrisos forçados, apertam as mãos uns dos outros, como se isso ainda significasse algo. Eu não pretendia ir. Mas quando percebi que Beatriz estaria brilhando no pódio, elogiando o novo capítulo de seu império de RP, uma voz interior sussurrou: "Você tem que estar lá." Eu estava na sombra, escondida por óculos escuros, com um prato de salada de batata na mão, que não pretendia comer. Beatriz irradiava brilho, um vestido de grife abraçava sua figura impecável, a maquiagem era perfeita e o sorriso, esculpido em gelo. E então, pegando o microfone, ela proferiu aquelas palavras, envenenadas com veneno. Que triste quando as pessoas manipulam doentes e moribundos para benefício próprio e ainda se fazem de vítimas. Mas a cidade se lembra de quem é a verdadeira família, ecoou pelo salão. Suspiros, sussurros abafados. A maioria dos convidados não entendeu a essência de suas palavras, mas eu entendi. E mais alguém. Larguei o prato, avancei lentamente e pedi apenas 2 minutos. O conselho gentilmente me concedeu 5. Não fiz o discurso preparado.
Em vez disso, peguei o telefone, abri o gravador e apertei reproduzir. No início, soou a voz fria de Carlos. Ela não é família. O tribunal vai engolir isso. Precisamos apenas de um pequeno deslize, algo que a mostre desequilibrada. Em seguida, a voz venenosa de Beatriz invadiu. É apenas caridade. Esta terra não deveria pertencer a ela. Quando a gravação terminou, o silêncio no salão tornou-se ensurdecedor, abafando a música e todas as conversas anteriores. Alguém murmurou: ela esteve com Sérgio por 12 anos. E então, mais alto, uma voz indignada cortou o silêncio. Você traiu seu próprio pai e agora quer roubar a única pessoa próxima que ele tem. Beatriz congelou na beira do palco, como se estivesse paralisada. O sangue escorreu de seu rosto, deixando apenas uma máscara pálida. Parecia que a tinta estava descascando dela, como um reboco velho. Em poucas horas, os clientes começaram a cancelar as colaborações um após o outro. O distrito escolar a afastou do cargo de assessora de imprensa. E na manhã seguinte, seu site desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ricardo se meteu em uma enrascada. Rumores sujos sobre suas dívidas secretas começaram a circular. Acontece que ele mantinha mesas de pôquer em 2 distritos, e agora que a cidade estava paralisada em expectativa, os credores abandonaram qualquer cortesia. Eles vieram atrás de mim, como lobos, certos de que eu fugiria. Mas eu não tremi. Eu fiquei, falei, e minhas palavras, como fogo, os queimaram até o chão. Sem gritos, sem ameaças, apenas a verdade alta e irrefutável. Eles se imaginaram uma tempestade, mas eu era a terra em que eles não deveriam ter pisado. Eu sabia que Carlos não descansaria. Nem depois do piquenique, nem depois da humilhante queda de Beatriz. Tipos como ele não desistem enquanto estão perdendo. Eles apenas procuram brechas para atacar pelas costas. E então, 2 semanas depois, um telefonema do tribunal. Carlos entrou com uma ação por guarda compartilhada de Tiago, alegando que eu era mentalmente instável e incapaz de proporcionar um futuro estável para o filho. Nobre cuidado paternal, revestido de forma jurídica. Ele não sabia que eu já estava preparada. Marquei uma reunião com o advogado com antecedência e reuni todos os documentos necessários: boletins escolares, atestados médicos, avaliações de professores, psicólogos, até mesmo do diretor da escola. O juiz nem olhou para sua petição, mandou direto para o lixo. O caminho estava fechado. E então, como um raio em céu azul, o banco. Carlos, aquele cara de pau, fez um pedido formal de acesso emergencial ao fundo de Tiago. Afirmou que ele era o pai legítimo e tinha todo o direito de administrar o dinheiro. Mas, para minha grande alegria, o banco me ligou desta vez. Analisamos cuidadosamente os documentos do fundo, disse a voz calma do gerente ao telefone. E, de acordo com a cláusula de exclusão, o Sr. Carlos Pérez não tem nenhum direito de acesso a esses fundos. Já foi enviado a ele um aviso oficial de recusa. Não me permiti nem um sorriso, nem alegria. Apenas pedi que me enviassem uma cópia desta carta. E então, chegou o dia em que Carlos estava me esperando nos portões da escola, com os braços cruzados, como se ainda tivesse algo a dizer. Aproximei-me e estendi-lhe a carta. Ele começou a ler lentamente, com uma indiferença forçada. Mas então seu olhar se fixou naquela linha específica, onde estava escrito em preto e branco que ele estava excluído de ter qualquer acesso ao fundo. Seu rosto se contorceu de raiva e impotência. Quando ele levantou os olhos, eu já estava olhando diretamente para ele, sem desviar o olhar. Você nos abandonou, eu disse firmemente, cada palavra soando como um golpe de martelo. Você desapareceu quando eu estava me afogando em desespero, e agora aparece para receber uma recompensa? Isso não vai acontecer. As palavras escaparam dos meus lábios, cheias de amargura. Carlos não respondeu, não demonstrou remorso, apenas silenciosamente enfiou o papel no bolso de seu velho casaco e foi embora. Esse foi nosso último encontro. Algumas portas se fecham para sempre, mesmo para aqueles que um dia tiveram a chave delas. O refúgio das ondas parecia insignificante da estrada, mas assim que você cruzava a soleira, era envolvido por algo inacessível ao olhar casual. Serenidade, silêncio, embalando como o sussurro das ondas. Eu dei nova vida a este lugar, transformando em abrigo do salgueiro, um refúgio tranquilo para mulheres exaustas por dar infinitamente e não receber nada em troca. Não havia tratamentos despaluchuosos aqui, apenas paz, bondade e a oportunidade de simplesmente respirar. Na maioria das vezes, eu preparava comida caseira simples, e nós sentávamos juntas na varanda. Compartilhávamos o que os outros preferiam silenciar,
o fardo exaustivo, o silêncio doloroso, o trabalho invisível que sugava todas as forças. E gradualmente eu via seus ombros se endireitarem, suas vozes ganharem confiança. Em seus olhos, um vislumbre de esperança aparecia, como se o primeiro broto estivesse surgindo após um longo inverno. Às vezes, quando a noite envolve tudo ao redor e a casa mergulha no silêncio, eu pego meu velho caderno. O pincel não toca o papel há 12 anos, mas, curiosamente, o lápis parece se lembrar de como dançar, como se a antiga eu despertasse em mim. Às vezes, árvores florescem no papel, às vezes o rosto do meu filho aparece, e às vezes eu simplesmente deixo a folha em branco. Afinal, isso também é uma forma de liberdade. Tiago, meu menino sol, corre pelos campos, e parece que ele é feito de raios de sol. Sua risada ressoa pelos 15 hectares que Sérgio me deixou. Ele não sabe o que é dor e privação. Para ele, nossa casa é o aroma de alecrim, e o céu noturno é uma profusão de estrelas brilhantes e extraterrestres. E agora, adormecendo, fecho os olhos sem medo. Não há mais a expectativa de que sapatos cairão a qualquer momento, gritos furiosos ecoarão e o amor será pisoteado. Tudo o que tenho agora é fruto do meu trabalho. O que eu mantive foi conquistado em uma luta feroz. E o que eu criei é intocável. Eles pensaram que estavam me fazendo um favor, mas Sérgio viu força em mim, sabia que eu era a única que resistiria. E, no final, isso mudou tudo.